pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui com mais um vlog para vocês. Eu queria trazer algumas novidades, novidades não, mas informar que esse final de semana eu fiz a prova da SpaceX. Eu não sei se eu havia comentado em algum vídeo anterior, mas meu intuito com essa prova foi testar os meus conhecimentos. Eu sei que as provas militares exigem um conhecimento muito mais aprofundado, principalmente em matérias como física e matemática, e também português, geografia e história são cobradas, são matérias cobradas de forma mais aprofundada na parte do conteúdo, e eu não estudo esses conteúdos de forma tão aprofundada, tipo linguagens mesmo. A parte de português eu não tenho estudado gramática porque não cai no Enem, né? Mas no geral eu queria também testar toda a função da prova de ir para o local, ter que esperar para resolver as questões, enfim. Mas eu queria trazer aqui os meus resultados. Eu fiquei bastante contente, principalmente com química, que era uma área que eu realmente queria testar como eu tô de conteúdo, porque, como vocês sabem, eu quero prestar o Enem e a UERJ, e a UERJ exige bastante conhecimento de química, porque pro curso de medicina cai química e biologia na parte da segunda fase, nas questões discursivas. E eu tive um resultado bem bom. Eu acertei 11 questões das 12 em química, claro, pelo gabarito extraoficial. Se não me engano, o gabarito oficial sai agora dia 16. Mas, enfim, no geral eu acertei 9 questões de 20 em língua portuguesa. Eu errei bastante por não saber a parte de gramática, porque não é um conteúdo que eu tenho estudado. Faz bastante tempo que eu não estudo esse conteúdo, aliás. Vou comentar aqui com vocês meu número de acertos por matéria, porque eu não vejo problema nenhum em comentar. O intuito desse meu canal é mostrar para vocês a minha jornada, as dificuldades, os erros, os meus acertos durante essas etapas. E então tá, agora indo para as outras matérias. Eu acertei 6 de 12 em física. Eu achei bem aprofundado mesmo, bem puxado a parte física, mas eu fiquei feliz porque eu achei que eu não ia acertar nada praticamente. Vejamos. Então é isso no primeiro dia. No primeiro dia a prova era composta por português, física e química. E foi isso. Bom, agora no segundo dia, a prova envolvia 20 questões de matemática, 12 de geografia, 12 de história e 12 de inglês. Eu fiquei bastante feliz com o meu resultado em geografia e inglês. Eu acertei 9 das 12 em geografia e 9 das 12 em inglês. Confesso que história eu fiquei, não digo decepcionado, mas eu esperava um resultado melhor. Porque, na minha opinião, eu tenho não que seja bom em história, mas eu tenho uma noção geral dos contextos históricos e tudo mais. Eu achei que talvez eu fosse melhor. Mas eu dei mole, pois tinha muitas questões em que cobraram coisas muito específicas, e aí eu não tenho muito essa parte de conhecimento específico envolvendo datas e, sabe? A parte conteudista mesmo. Então eu perdi por bobagem em algumas questões. Mas é isso aí. Matemática, acho que eu tive um dos piores resultados, mas levando em consideração que muitas questões envolvem conteúdos que eu não pego para estudar, por não cair mesmo no Enem. Coisas como módulo, parte de desigualdades, vejamos, determinantes ali na parte de matrizes, né? São conteúdos que eu não lembro se caiu no Enem já, eu acredito que não. Nunca vi uma questão sobre. Então, são conteúdos que eu não estudei, né? Então, não tive um desempenho legal. Mas fiquei feliz que em algumas questões eu consiga acertar, principalmente envolvendo probabilidade e análise combinatória, que é um conteúdo que eu tenho estudado bastante. Eu considerei fáceis essas questões. Não sei se alguém aqui que está me assistindo tem como foco essas provas militares. Se quiser deixar a opinião de como foi a prova,
fica à vontade, comenta aqui embaixo. Mas é isso, eu fiquei bem contente com o meu desempenho. Não fui lá tentando com foco no meu resultado, foi mais um teste mesmo. Mas eu confesso que eu me surpreendi, eu achei que eu ia ir bem pior, pra falar a verdade. E é isso. Não uma dica, mas algo que eu tirei de conclusão, principalmente envolvendo a parte de ciências da natureza e matemática, é que, querendo ou não, vale a pena estudar de forma mais aprofundada, com o objetivo de desenvolver um raciocínio lógico mais aprofundado. Eu sinto que, ao me expor a esses tipos de prova, como as militares, eles exigem mais, então eu tô como se estivesse treinando num nível acima, assim por dizer. Então eu acho que para uma prova como o Enem, que é mais contextualizada, mais envolvendo o cotidiano, não são conteúdos tão aprofundados assim, eu acho que tem seus pontos positivos estudar esses conteúdos que essas provas militares cobram, né? Então é isso. Eu agora vou mostrar pra vocês o que eu tenho pra essa semana. Tem bastante coisa pra estudar. E é isso aí, agora eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora eu tô aqui dentro do meu Notion. Aqui estão todas as tarefas que eu tenho pra semana. Eu tenho utilizado ele, como eu mostrei no vídeo anterior, pra me organizar meus estudos e tudo mais. E, bom, como eu havia comentado, eu tô focando muito em fazer bastante questões, porque eu já vi bastante conteúdo, não tenho mais nenhuma aula pendente, a princípio. Então eu tô fazendo muito exercício, aquilo que eu tenho errado em simulados eu já coloco aqui, ó, nas minhas listas de aprofundamento. Vocês podem notar que eu tenho bastante coisa para fazer, bastante coisa mesmo, porque meu intuito é conseguir dominar o máximo de assuntos que eu consigo até o dia da prova. Acredito que eu tô indo no caminho certo. E é isso. Eu ainda tenho 45 questões de linguagem de um Enem PPL que eu acabei não conseguindo terminar na semana passada. Tenho que ver uma aula de homeostase na parte de biologia, fazer algumas questões. E no decorrer da semana eu também pretendo fazer 2 simulados do SAS, alguns simulados fracionados do Enem PPL e algumas questões discursivas da UERJ também. Então é isso, pessoal. No decorrer da semana eu vou mostrando o que eu vou fazer para vocês. Tá. Café, vamos lá. O que seria a tal da anatomia e o que seria a tal da fisiologia? A anatomia, ela vai estudar o quê? Ela vai conhecer como é... Fala, galera, então, acabei de tomar meu café da manhã e aí agora eu vou começar minha sessão de estudos. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, e agora pela manhã eu pretendo fazer 45 questões de matemática do Enem PPL 2017, se não me engano, e umas 5 questões discursivas de biologia da UERJ. Depois eu vou almoçar, dar uma descansada. De tarde eu tenho um treininho de futebol, ali pelas 2 da tarde. E é isso. Vou mostrando os detalhes da minha rotina aí pra vocês. Anota aí. Lembrando, né, que no mundo assimilável, no mundo da química, o ideal... Fala, galera, eu acabei de chegar aqui do futebol. Agora são 13h30, se não me engano. E agora eu vou tomar um banho, né? Tô precisando. E vou seguir estudando. Eu fiz as principais atividades do dia já. Eu fiz as 45 questões de matemática da NPPL, como eu havia falado. Tive um resultado muito bom, acertei 43 das 45. Errei uma por falta de atenção, não li direito o texto e acabei errando. E outra era uma questão bastante conteudista, e aí eu vou estudar essa parte com mais profundidade depois.
Quanto às questões discursivas que eu fiz de manhã de biologia da UERJ, eu não tive um desempenho muito bom a princípio, vou terminar de corrigir agora, mas errei bastante questões de alguns assuntos que eu preciso aprofundar. É bom porque é uma oportunidade de melhorar meus pontos fracos. Eu tenho bastante dificuldade na parte de ciclos biogeoquímicos, principalmente não, na realidade, dentro desse assunto é o que eu tenho dificuldade realmente, porque carbono da água eu considero relativamente fácil, mas a questão do ciclo do nitrogênio, sempre me confundo na questão dos nomes e tudo mais, então eu vou pegar para estudar bastante, porque eu errei uma questão que envolvia isso. E é isso. Também a parte de sistema circulatório e sistema digestivo cobrou algumas coisas um pouco mais aprofundadas, então eu vou jogar ali no meu Notion certinho e posteriormente eu vou corrigir elas. Então é isso. Até daqui a pouco. Bom, isso é a mesma coisa que eu gostaria de comentar com vocês antes de voltar a estudar. É que nessa reta final eu tô tendo como objetivo principal estudar o máximo de assuntos que eu consigo, aprofundar na realidade tudo aquilo que eu consigo, mesmo que sejam assuntos que caem com baixa frequência, sei lá, questões que caíram uma, duas vezes no Enem, não importa. Se eu estiver errando, eu vou tentar aprofundar, porque eu acho que a gente que está nessa batalha por conquistar aprovação em cursos concorridos, a gente não pode dar mole em nenhum ponto. É aquela velha história, né? Qualquer questão pode ser diferencial. Então, se a gente nota que tem alguma lacuna e tem oportunidade, tem o tempo de conseguir sanar essas lacunas, então não tenho por que não estudar, né? Ainda mais no atual nível que eu tô, considero que o meu foco tem que ser esse. Esses conteúdos que caem com pouca recorrência no dia da prova, se eu dominar eles, pode ser que seja o meu diferencial, né? Em busca da aprovação. Então é isso, só um recadinho que eu queria passar para vocês. E agora eu vou lá. Falou! Fala pessoal, então, hoje é uma quarta-feira. Eu tive algumas mudanças de planos. Eu decidi essa semana que não vou fazer simulado, porque eu tô com bastante conteúdo que eu preciso aprofundar. Tô com bastante lacuna teórica em algumas matérias. Então eu decidi dar um foco maior nessas lacunas e aí semana que vem eu volto normal à minha rotina de simulados. Também porque final de semana eu acabei indo fazer a prova das PSEX, fui até Porto Alegre. E aí foram 2 dias, né, sábado e domingo, em que eu não consigo estudar essas pendências, no caso, né. Então vai ser isso. Eu agora de manhã fiz, se eu não me engano, umas 6 questões discursivas dos conteúdos que eu estava precisando aprofundar. E agora pela tarde eu pretendo assistir algumas aulas, principalmente de química. Se não me engano é polímeros e eletrólise que eu preciso estudar mais. E vai ser isso. Agora eu tô preparando meu almoço, vou para minha pausa. E agora mais tarde eu vou seguir meus estudos. Ou PE significa polietileno. AD, o que é o PEAD? É o polietileno de alta densidade. Fala pessoal, agora é uma quinta-feira, dia 18 de setembro. Eu vou começar meu dia fazendo 45 questões do NMDPL, de Ciência da Natureza. Depois eu pretendo fazer mais umas 5 questões discursivas de Química. E aí, pela tarde, muito provavelmente eu vou ver as aulas, os conteúdos que eu tô pendente. E é basicamente sistema digestivo, se não me engano, e a parte de química de sistema tampão, hidrólise e salina. É o que eu tenho pra hoje. E é isso aí, vou mostrar pra vocês. Então galera, eu agora tô aqui em casa já. São 6 horas, se eu não me engano. Mais ou menos 6 horas mais ou menos. Eu dei uma volta no shopping que eu precisava comprar um presente, que eu tenho aniversário hoje, mas já tô em casa. E agora eu vou assistir algumas aulas de equilíbrio iônico, principalmente ali na parte de tampão e hidrólise salina, que eu errei algumas questões e eu quero aprofundar esse assunto. Então é isso, eu tô aqui na plataforma da Discursivas. É uma recomendação para vocês, se estiverem atrás de algum curso
eu aconselho ciências da natureza, no caso biologia e química que eu tô usando, eu aconselho bastante a usar essa plataforma. Eu acho muito boa, os professores são muito bons e tem me ajudado muito a aprofundar os conteúdos. Então fica a dica aí pra vocês. E é isso aí. E uma coisinha que eu ia falar é que nessa reta final tem me ajudado muito a fazer bastante questões discursivas. Como eu quero fazer o ERG, eu tô fazendo bastante questões discursivas, porque ano passado era um ponto fraco meu. E tem me ajudado bastante a aprofundar química e biologia. Está se refletindo nos meus acertos. Estou conseguindo aumentar bastante. No momento atual, em ciência da natureza, meu ponto fraco, no caso, seria física, que é o que eu tenho errado mais. Mas biologia e química eu considero que eu estou numa faixa de acertos legal. Sempre vou buscar aprofundar mais, até porque o exame discursivo exige muito... Como é que eu posso falar? Exige bastante domínio do conteúdo. Tem que explicar de forma clara os conteúdos e tudo mais. Então é bom, porque se eu estou treinando para consequentemente estou treinando para as questões fechadas. Então isso aí está sendo muito bom. Eu já estou conseguindo colher os frutos disso aí. Fala galera, já agora é sexta-feira. Vou começar meu dia fazendo uns flashcards aqui no Ink. E hoje eu pretendo cair dentro também, de novo, de questões discursivas. E também pretendo estudar redação. Vou escrever uma redação, assistir algumas aulas. E meu dia vai ser basicamente isso. Então galera, agora é aproximadamente umas 13h30 da tarde. Eu tô aqui estudando um pouco de redação. Tô vendo algumas aulas de eixos temáticos. Considero que minha redação tá boa. Tenho tirado bastante notas boas. Tô estudando mais como uma forma de ficar mais tranquilo, mais confiante. Aí então eu tô estudando sobre os eixos temáticos, tô vendo possíveis repertórios, problemas, esses tipos de coisa. E agora mais tarde, quando terminar essa aula, eu pretendo ir na academia dar uma treinada. Quando eu voltar eu vou escrever uma redação. Agora mais cedo eu tava fazendo 45 questões de humanas. Fiz o NPPL 2017. E bom, é isso aí. Pronto galera, voltei da academia já. Agora eu vou escrever uma redação. E depois disso eu ainda pretendo ver algumas coisas de biologia. Eu ainda não sei o tema, eu vou puxar agora ali na plataforma. E é isso aí, quando terminar eu volto aqui com vocês. Então galera, eu acabei de terminar aqui o rascunho da minha redação, ainda tenho que passar ela limpo. Eu só queria trocar uma ideia com vocês sobre a escrita da redação, o processo dela e como é que eu me organizo. Então, vou dar uma viradinha aqui na câmera, vou mudar aqui pra vocês verem. Então galera, eu não consegui ajeitar muito bem a câmera do jeito que eu queria, vai ficar meio mal mesmo. Mas enfim, vou tentar passar pra vocês como que eu organizo minha redação, como é que eu faço meu processo de escrita, como é que eu organizo as minhas ideias. Então, para começar, queria dizer para vocês que eu evito ao máximo fazer a redação de forma linear, ou seja, eu nunca faço rascunho na folha de redação oficial de rascunho, aquela que é semelhante a que a gente passa limpo para enviar, porque eu sinto que fazendo ela inteira em ordem linear, meu fluxo de ideia fica um pouco engessado e acaba que eu não consigo desenvolver muito bem. Então, o que eu costumo fazer? Vou virar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Na parte de trás eu geralmente faço um brainstorming com todas as minhas ideias. Eu leio os textos motivadores para entender melhor a temática que está sendo abordada. Com isso, eu em cada fragmento, porque eu divido a redação na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, e aí cada bloco vai ser pensado de maneira independente, basicamente.
Na introdução, a minha ideia é sempre achar algum repertório que eu possa ilustrar o problema em questão, algum filme, alguma série, algum livro, alguma coisa que represente bem o problema que está sendo tratado, ou até alguma definição de algum conceito pode servir. A ideia aqui é trazer um repertório que seja algo geral, que mostre para o corretor uma ilustração daquele problema que está sendo tratado. Além disso, na minha introdução, eu busco definir de forma clara qual é a minha tese, quais são os meus argumentos. Eu sempre tento achar os 2 argumentos mais relacionados com o problema. Aí, partindo para o desenvolvimento 1, que é muito semelhante ao desenvolvimento 2, é basicamente a mesma estrutura. Eu basicamente tento encontrar algum repertório sociocultural relacionado com o argumento que eu encontrei lá na minha tese. E como uma forma de deixar mais claro, para eu não ficar atrapalhado na hora de desenvolver meu raciocínio de escrita, eu tento definir uma causa e uma consequência bem clara daquele problema. Aí, partindo para o D2, é basicamente o mesmo processo do D1. E a conclusão, sendo bem sincero, eu não escrevo ela geralmente antes, eu deixo para o final, porque eu sigo mais ou menos um padrão. Eu não tenho muita dificuldade para construir a conclusão, acho bem tranquilo, então, como eu já tenho bastante prática, eu não vejo muita necessidade de já deixar esquematizado antes. Aí esse aqui seria o meu brainstorming, seria a primeira coisa que eu faço quando o caderno de provas é entregue. Aí depois de fazer esse brainstorming, eu geralmente faço algumas questões de humanas, e depois de terminar as questões de humanas, eu geralmente faço esse rascunho, que normalmente as pessoas fazem no rascunho daquela folha que é a padrão, que vem com linhas e tudo mais. Mas eu não gosto muito desse tipo de escrita porque, não sei, pra mim não funciona muito bem, eu sinto que eu fico mais criativo e mais no estado de flow escrevendo assim, pra mim funciona melhor. E é basicamente isso, aquele meu rascunho serve pra me dar uma clareza maior do que eu vou escrever, e aí a partir daquilo que serve como base para minha escrita, eu vou desenvolvendo as minhas ideias e escrevendo de forma normal. Eu gosto de dividir a minha escrita em blocos, porque aí eu não fico preso, sabe? Por exemplo, se eu vejo que eu já estou com uma ideia para escrever o D1, só que se eu escrevo de forma linear e não escrevi a introdução, acaba que eu não vou escrever nada no D1 e aí minha ideia vai se perder. Então o que eu gosto de fazer é isso, eu vou escrevendo em blocos, e aí depois eu só passo direto para a folha oficial. Esse aqui é basicamente o meu texto pronto, por assim dizer. Eu só copio daqui e jogo para a folha de redação oficial. Então é isso, é mais ou menos esse o meu processo de escrita. Se vocês gostaram de alguma dica, fiquem à vontade para incrementar ela no processo de escrita de vocês. Mas é isso, é o que tem funcionado. Minhas notas estão relativamente boas em redação. E além disso tudo, eu sinto que dessa forma eu tenho ganhado bastante confiança para escrever de forma mais autônoma, sem ter aquele texto muito engessado, decorar modelo pronto. Eu sinto que eu estou pegando bastante confiança para escrever de uma forma mais autônoma. Então é isso. Então galera, agora são quase 11 horas. Já era pra eu estar indo dormir, mas amanhã é sábado. E acho que eu vou dar mais uma estudada ali. Tô bastante pilhado para estudar. Eu agora vou pegar a física, vou pegar a parte de óptica, que eu tô precisando estudar mais. E amanhã também não vou acordar no horário de sempre, vou acordar um pouco mais tarde, que é final de semana. Então vou aproveitar para adiantar as coisas que eu tenho para amanhã. Bom, essa foi a minha semana de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha ideia foi mostrar a minha rotina de forma real, mostrando os detalhes do que eu tenho feito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga pra cá, podem deixar aí embaixo nos comentários. E é isso. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!